Fala, minha querida e meu querido, tudo bem? Eu sou o Tchê, professor de Química, esse é o meu canal e nós estamos aqui para resolver a prova do vestibular misto da Unifesp 2023, as 5 questões de Química que ficam lá na prova entre a questão 6 e a questão 10. Vamos trabalhar um pouquinho? Maravilha, queridos! Questão de número 6, né? Só rapidinho, né? Uma resenha muito rápida. A prova da Unifesp é sempre um vestibular organizado pela Banca Vunesp, né? Então, ela tem a sua peculiaridade, ela é uma prova sempre muito bem formatada, com questões num grau de dificuldade que não varia muito de um ano para o outro, e esse ano não surpreendeu, beleza? Então, uma prova normal, como de todos os outros anos, não dá para se dizer que foi uma prova muito mais fácil, muito mais difícil, manteve aí o nível normal e esperado da prova da Unifesp. Então, dito isso, vamos para a questão de número 6, que traz um probleminha. Vocês vão ver comigo na letra B, no item B, que tem um probleminha de interpretação que a gente vai discutir. Mas, antes de chegarmos no problema, vamos falar sobre a parte boa da questão, a parte que certamente não gerou nenhuma dúvida, que não tem ambiguidade, não tem nada. Começa assim: a atmosfera de Marte é formada por, e aí tem a composição, CO2, N2, ar, O2, monóxido de carbono, né, argônio, né, claro. Durante o inverno marciano, os polos entram no período de escuridão contínua, o que resfria a superfície de tal forma que 25% do CO2 atmosférico transformam-se em dióxido de carbono sólido, gelo seco, formando uma capa de gelo nos polos. Quando os polos são expostos novamente à luz solar durante o verão marciano, o CO2 congelado sublima, ou seja, passa direto de sólido para gás, voltando à atmosfera. Esse processo leva a uma grande variação de pressão e da composição atmosférica ao redor dos polos marcianos. Então, um texto tranquilo de entender, numa boa, né? E aí ele começa, letra A. Olha os verbos de comando aí. Escreva a estrutura de Lewis, fórmula por pontos, do principal componente da atmosfera de Marte, que, claro, é o CO2, né? Você viu ali no enunciado que o CO2 corresponde a 95,32% da atmosfera marciana. Então, é o principal componente da atmosfera de Marte. Segundo verbo de comando, informe a sua geometria molecular. Aqui, pessoal, tem uma picuinha minha, mas que vale a pena citar, que ele comete um certo erro. Assim, é que não dá para dizer erro, é uma questão de interpretação. Quando eu me refiro à estrutura de Lewis, isso é um pouquinho diferente do que ele realmente pediu, que é a tal da fórmula por pontos. O que ele está pedindo, a gente chama de fórmula eletrônica, certo? O que ele está pedindo, na verdade, é a fórmula eletrônica de Lewis. Qual a diferença? Fórmula eletrônica é aquela em que eu represento os elétrons de valência todos por pontos, no caso aqui, né? Ele está deixando claro que ele quer que a gente represente por pontos. A estrutura de Lewis é quando a gente mistura fórmula estrutural com fórmula eletrônica. A gente representa os pares ligantes, ou seja, as ligações químicas por traços, e os elétrons de pares não ligantes por bolinhas, né, pelos pontos que ele citou ali. Por exemplo, como é que seria o CO2 em termos de estrutura de Lewis? Lembra que, vamos usar o rascunho aqui em cima, né? Lembra que você vai ter o carbono aqui no meio, e aí o carbono vai fazer duas ligações duplas com os oxigênios. Se eu deixasse assim, queridos, isso aqui seria o que a gente chama de fórmula estrutural. E vai ter uma questão daqui a pouco que vai falar sobre fórmula estrutural. Isso aqui é fórmula estrutural. Mas devo lembrar que o carbono, ele é da família, né, do grupo 14 da tabela periódica. Vocês têm acesso à tabela na prova. Então, significa que carbono tem 4 elétrons de valência. Já o oxigênio, cada oxigênio, é da família 16 da tabela periódica, significa que ele tem 6 elétrons de valência. Então, se eu quisesse representar os elétrons do oxigênio, eu ainda teria que representar 2 pares isolados, 2 pares não ligantes do oxigênio, tanto da esquerda quanto da direita. E isso, queridos, é o que normalmente a gente chama de estrutura de Lewis realmente. Mas não é isso que o enunciado queria. E ele foi claro. Ele queria a fórmula por pontos, mas é que o nome correto, adequado, sendo chatinho, é fórmula eletrônica de Lewis.
Beleza? Então, pela fórmula eletrônica de Lewis, na letra A você vai marcar aqui carbono, e aí você vai representar por 4 pontos a ligação dupla de carbono com o oxigênio da direita, e mesma coisa para o oxigênio da esquerda. Ó. Só que você ainda tem que representar os elétrons do oxigênio que não fazem parte das ligações. 4 elétrons aqui na direita, 4 elétrons na esquerda. Fechou a primeira parte do problema. Você escreveu a fórmula por pontos do CO2. Lindo. E ele quer que você informe a geometria molecular do CO2. Queridos, a geometria molecular é a geometria linear. Como você tem o carbono apenas com 2 ligantes, o carbono é o átomo central, e ele está com 2 ligantes, pela teoria de repulsão dos elétrons da camada de valência, a gente tem que ter a máxima repulsão possível entre essas nuvens eletrônicas dos pares. E essa repulsão máxima corresponde a um ângulo de 180 graus, né, do carbono com as ligações com os 2 oxigênios. E isso faz com que a molécula de gás carbônico do CO2 tenha uma geometria linear, todos os átomos em linha. É isso, fechou. Mas perceba que ele não pede para você justificar, ele não pede para você nada além disso. Então, sua resposta é essa. Você escreveu a estrutura de Lewis, você informou a geometria molecular. Vamos para o item B. Item B diz assim, representando cada molécula de CO2 pelo símbolo bolinha cheia ali, e utilizando 9 moléculas de CO2, então a molécula é a bolinha. Faça 2 desenhos que representem a organização dessas moléculas de CO2 nos polos de Marte, nas 2 situações distintas. Uma durante o verão, estado gasoso, outra durante o inverno, estado sólido. Mas veja bem, vamos começar pelo verão, que não tem dúvida nenhuma. Vamos? Verão. Você viu no próprio enunciado ali que ele disse que quando os polos são expostos novamente à luz solar durante o verão marciano, o CO2 sublima. Então, tudo é gás. Então, as 9 moléculas de CO2 que estão representando a totalidade do CO2 estão todas no estado gasoso. Beleza? Então, você vai fazer assim. Verão. Vamos tentar representar como ficam as 9 moléculas de CO2 no verão. Cara, eu vou fazer aqui um tracejadinho, meio que para delimitar um espaço, mas você não precisava fazer isso não, tá? Vamos fazer esse tracejadinho aqui para representar como se fosse a atmosfera no polo. Certo? Como se fosse lá dei um zoom ali no polo. E aí eu vou distribuir as 9 moléculas de CO2 nesse espaço. Pessoal, estado gasoso se caracteriza de que forma? Moléculas afastadas umas das outras, sem nenhuma organização, sem nenhuma ordem. Então você vai preencher 9 bolinhas aleatoriamente aí. Beleza? Então, ó. Vai uma, bota outra aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acabou. Entendeu? Então, aqui você vai dizer, né, nem precisava, mas você fez o desenho, aí a gente vai deixar claro que nós estamos representando aqui o estado gasoso, conforme o próprio enunciado colocou, verão, estado gasoso. Fechou. O problema aqui é o inverno. Vê se você vai concordar comigo. A Unifesp, ela coloca no enunciado da letra B, né, no comando da letra B, que ela quer que você use, primeiro, 9 moléculas de CO2. Segundo, que você represente a organização das moléculas de CO2 no inverno. Só que daí ela coloca aqui estado sólido. Só que no inverno não está tudo no estado sólido. Olha de volta para o enunciado. Ele mesmo diz que durante o inverno os polos entram em escuridão contínua, o que resfria a superfície de tal forma que 25% do CO2 está no estado sólido. E os outros 75% estariam no estado líquido. No estado líquido não, perdão, no estado gasoso. Então, 25% eu teria que representar no estado sólido e o restante gasoso.
Só que tem um problema. Como ele pediu para você usar 9 moléculas de CO2, gente, quanto é 25% de 9? Se você fizer 25% de 9, você perceberia que você teria que representar 2,25 moléculas. No estado sólido, como é que você vai fazer isso? Né? E o restante no estado gasoso. Como que você vai dividir uma molécula? Você não vai representar. Então, assim, ao que parece, a Unifesp deixou uma brecha problemática aqui. Porque, primeiro, vou citar uma interpretação mais simples. Ela mesma coloca na letra B, durante o inverno, estado sólido. Ou seja, ela quer que você represente o estado sólido. Ou seja, que você pegasse essas 9 moléculas de CO2 e representasse-as no estado sólido. E qual é a característica do estado sólido? As moléculas todas bem agregadas, bem próximas umas das outras, seguindo uma ordem, seguindo uma organização, né? Mas isso não condiz com o que o próprio enunciado fala. Esse é o problema da questão. Tá? Então, se nós fôssemos corretos de acordo com o próprio enunciado, a gente poderia representar assim, inverno. Vou fazer um tracejadinho aqui também. E aí eu teria que representar de alguma forma que 25% das moléculas de CO2 estão no estado sólido e que os outros 75% estão no estado gasoso. O mais perto que a gente pode chegar disso são 3 moléculas no estado sólido e outras 6 moléculas no estado gasoso. Estranho, né, cara? Estranho. Então, eu representaria assim, 3 moléculazinhas de CO2, bem próximas umas das outras. Ó, peraí que deu uma travadinha aí. Vê se foi. Aí. Tá? 3 moléculas de CO2 bem próximas umas das outras. E aí eu representaria, deixaria bem claro que aqui, estado sólido, aproximadamente 30%, né? Seria tipo, é o que a gente consegue, entendeu? Porque se forem 2, pô, vamos fazer a conta aqui, ó. 2 sobre 9, vamos fazer 2 sobre 9, seria 22%. Acho que está mais perto, né? Vamos colocar 2 no estado sólido, que é esquisito pra caramba, certo? Que representam aproximadamente 22%, que você vai dizer que é o próximo do 25% que você conseguiu, e as outras 7 no estado gasoso. Aí você vai marcar estado gasoso, aproximadamente 75%. Beleza? Mas o que eu acho que a Unifesp queria? Que você representasse as 9 como sólido. Porque ele colocou ali outra durante o inverno. Como está o CO2? Como é o CO2 gasoso? Como é o CO2 sólido? E aí você, assim, o CO2 sólido, as 9 moléculas vão estar todas bem próximas umas das outras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí você diria, estado sólido. Mas está esquisito, você concorda comigo? Não sei como a Unifesp vai resolver isso, não sei como ela vai corrigir isso, mas é um problema, o que é uma raridade, viu? É uma raridade a banca ficar com esse tipo de problema, essa bomba aí na mão. Conta aí para mim no comentário se você fez a prova, como que você interpretou, como que você desenhou aí? Se você desenhou de cima ou de baixo ou ainda você teve uma outra interpretação. Beleza? Mas é a única questão problemática, o único item problemático. Então, você tem aí lembra que são 4 pontos, né? 4 gaivotas. Letra A, as 2 certinho. Letra B, verão, tá tranquilo. É um item dos 4 possíveis da primeira questão que são problema. Beleza? Beleza. As outras questões vão mais rápido, né? Vão fluir mais rápido. Mas essa tinha essa discussão para a gente fazer. Tudo bem? Então, não fechei uma resposta. O correto seria o que eu evidenciei ali, 2 no estado sólido, 7 no estado gasoso, é o mais perto que a gente consegue chegar da relação 25-75%, ou ele queria realmente de uma maneira mais simples, mas ele poderia fazer o enunciado melhor, dizendo, eu quero saber como é o CO2 gasoso, eu quero saber como é o CO2 sólido.
Beleza? Próxima questão. Pessoal, questão de número 7 fala assim: o monoetilenoglicol, de massa molar 62 gramas por mol, também conhecido como MEG, ou simplesmente etilenoglicol, é amplamente utilizado como anticongelante automotivo, né? Questão de propriedades coligativas, de crioscopia, fala muito no etilenoglicol. É obtido pela reação entre o óxido de etileno, que tem massa molar 44 gramas por mol, e a água, conforme a equação que foi dada. Letra A. Escreva a fórmula estrutural plana do monoetilenoglicol e identifique sua função orgânica. Pessoal, aqui ele simplesmente queria de você que você pegasse esta fórmula aqui e transformasse para a fórmula estrutural plana, ou seja, ela completinha, mostrando os carbonos e hidrogênios. Para isso, lembra que cada vértice aqui dessa fórmula simplificada corresponde a um carbono. Então, nós temos 2 carbonos nessa fórmula. Eu já vou colocá-los aqui, ó. Carbono ligado com carbono. Cada um desses carbonos faz 4 ligações. Então, já vamos colocar aqui as 4 ligações de cada carbono. Só que eles estão ligados a grupos OH, né? Um carbono ligado a um grupo OH aqui, outro carbono ligado a um grupo OH do lado de lá. E aí você tem hidrogênio, 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 hidrogênio. Resolvido. Essa é a fórmula estrutural plana do etilenoglicol. Identifique a sua função orgânica, né? Ó, sempre os verbos de comando. Escreva e identifique. Escrever a fórmula está escrita. A função orgânica é que ele é um álcool. Né? Ele é um diol, né? Ele é um álcool que tem dois grupos OH. Né? Então, ele é um álcool. Pessoal, isso aqui é a resposta da letra A. Beleza? Beleza. Letra B, uma estequiometriazinha de leve. Calcule a massa de óxido de etileno em quilogramas necessária para produzir 620 quilogramas de monoetilenoglicol, considerando que a água está em excesso e que o rendimento da reação é de 90%. Só tirar aqui esse de cima. Pronto. Pois isso aqui é importante, hein? O rendimento de 90%. Ele quer que você calcule, então tem que mostrar o desenvolvimento, a massa do óxido de etileno. Mas, gente, vamos lá. Qual é a proporção estequiométrica entre óxido de etileno e monoetilenoglicol? Óxido de etileno para monoetilenoglicol é 1:1. Então, nós temos aqui 1 mol de óxido de etileno para formar 1 mol daquilo que ele chamou de monoetilenoglicol. Que beleza! Só que ele quer uma relação entre massas, né? Então vamos transformar isso para massa? Só que tá fácil, porque o próprio enunciado já te deu. A massa do óxido de etileno é 44 gramas por mol. Então, 1 mol de óxido de etileno é o mesmo que 44 gramas. 1 mol de etilenoglicol, olha lá, é o mesmo que 62 gramas. Então, para cada 44 gramas de óxido de etileno, eu tenho que formar 62 gramas de etilenoglicol. Confere aí. Beleza? Beleza. Eu quero a massa de óxido de etileno necessária para produzir 620 quilos de etilenoglicol, considerando que a água está em excesso, ou seja, esquece, não tem problema a água, e que o rendimento é de 90%. Se o rendimento é de 90%, eu quero produzir 620 quilos de monoetilenoglicol, então, na verdade, eu preciso de uma quantidade de óxido de etileno maior do que eu deveria. Se o rendimento fosse 100%, né, essa poderia ser sempre a conta, se o rendimento fosse 100% da reação, como é que ficaria esse processo? Assim, bom, para eu ter os 620 kg de monoetilenoglicol, eu precisaria de quanto de óxido de etileno? Então eu posso fazer uma continha aqui meio no canto. Olha, se 620 kg é o que eu tenho que
ter no final e que representa 90% do processo, né? Já o rendimento de 90%, que é o que eu quero 620 quilos. Então, eu te pergunto, qual é a massa de etileno glicol que eu deveria produzir se o rendimento fosse de 100%? E é aí que você vai fazer a sua conta depois jogando na regra de 3. Então, você vai descobrir que esse X aqui vai corresponder a uma massa um pouquinho maior, né? Vamos fazer essa conta? 620 dividido por 0,9. 620 dividido por 0,9. Isso dá aproximadamente 688,9 quilogramas. E isso é o que você vai colocar aqui. 688,9 quilogramas. Vê se você me entendeu. Como o rendimento é de 90% e você quer, no final das contas, ter 620 quilos, então a pergunta é, se os 620 quilos eu obtive com 90% de rendimento, para jogar na estequiometria, na regra de 3, eu tenho que jogar como se a reação fosse perfeita. Então, para eu obter os 620 quilos, eu deveria fazer uma reação que, na verdade, se tivesse um rendimento de 100%, teria 688,9 quilos produzidos de etileno glicol. E qual é a massa de óxido de etileno que eu preciso para isso? É isso. Beleza? Então, essa massa que você vai calcular aqui vai ser os 44 vezes 688,9, tudo isso divididos por 62. Vamos fazer? E daí, claro que a resposta vai já ser dada em quilogramas. Vamos lá para essa conta, então. Fica 44 vezes 688,9, tudo isso dividido por 62. Isso dá aproximadamente 488,9. 488,9 quilogramas de óxido de etileno. Entendeu? Então, como a proporção é 1:1, se você tiver 488,9 gramas de óxido de etileno, você produziria 688,9 quilos de etileno glicol. Mas, tem um rendimento de 90%. Então, cai para 620 quilos. Fechou a questão. Certo? Então, a questão de estequiometria envolvendo um pouquinho de rendimento. Fechamos? Vamos em frente. Questão de número 8. Também vai ter umas continhas aqui, né? Uma questão que envolve o conceito de KPS e concentração de soluções. Então vamos lá. De acordo com a resolução 430 de 2011 do CONAMA, o valor máximo da concentração de íons bário em efluentes é de 5 mg por litro. Um meio de remover íons bário 2+ desses efluentes é precipitá-los sob a forma de sulfato de bário, que é um sal insolúvel, cujo KPS é 1 vezes 10 a menos 10 a 25 graus Celsius. Letra A. Expresse o valor máximo, né, VM, que ele chamou aí de valor máximo, da concentração de íons bário em gramas por litro e em mol por litro. Bom, o primeiro verbo é expresse, nessas duas formas. Então, a primeira parte é tranquila, né? Você sabe que a concentração é de 5 miligramas por litro. Né? Espera aí que deu uma travadinha. Foi 5 miligramas para 1 litro de solução. Só que 5 miligramas, né, uma massa de 5 miligramas, é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 3 gramas. Então, a nossa concentração vai ser de 5 vezes 10 a menos 3 gramas por litro. Resolvido. Certo? A primeira parte, gramas por litro. Então, era só transformar de miligramas para grama. 5 vezes 10 a menos 3. Bacana. Para mols por litro, a gente precisa agora transformar essa massa em um número de mols. E a gente vai usar
O conceito de que número de mols é o famoso eminho sobre mão, massa da amostra pela massa molar. Massa da amostra são os 5 vezes 10 a menos 3 gramas, dividido pela massa molar. Queridos, a massa molar do bário você encontra lá na tabela periódica no fim da prova, né? E aí você vai ver que são 137 gramas por mol. Beleza? Então, o número de mols aqui vai ser o resultado dessa conta. 5 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 50 vezes 10 a menos 4, que é a mesma coisa que 500 vezes 10 a menos 5. Por que eu fiz essa conta? Para ficar mais fácil, ó. 500 vezes 10 a menos 5 divididos por 137. Assim a gente foge um pouquinho da conta com vírgula, né? Então, 500 divididos por 137, isso dá aproximadamente 3,65. Então, um número de mols de 3,65 vezes 10 a menos 5 mols. Esse é o número de mols de íons bário que você tem em 1 litro de solução. Portanto, a concentração molar, né, como a gente chama, que a gente pode representar com aquele M estiloso, né, a concentração molar é de 3,65 vezes 10 a menos 5 mols por litro. Acabou. Certo? Então, a primeira parte ali, 5 vezes 10 a menos 3 gramas por litro, que resolve a primeira perguntinha dele, e depois mols por litro, segunda perguntinha. Fechamos. Letra B. Escreva a expressão da constante do produto de solubilidade do sulfato de bário e calcule a concentração em mols por litro de íons de bário numa solução aquosa saturada de sulfato de bário. Então, pessoal, essa é uma questão de KPS, equilíbrio heterogêneo. Quando você coloca o sulfato de bário na água, ele praticamente todo vai para o fundo do recipiente, porque ele é um sal insolúvel, mas tem um pouquinho dele que dissolve. E como ele é um composto iônico, quando dissolve, dissocia, que vai dar origem ao equilíbrio que a gente vai escrever aqui. Bário 2+ aquoso, mais sulfato, que é o SO4 2- aquoso. Isso é o equilíbrio heterogêneo. E a constante do produto de solubilidade vai estar associada a este equilíbrio. A constante do produto de solubilidade que ele pediu vai ser, como qualquer outra constante de equilíbrio, concentração dos produtos elevados a seus coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração dos reagentes. Mas aqui o reagente é sólido, então ele não entra na constante de equilíbrio. A gente fica só com concentração de bário 2+, vezes concentração de SO4 2- e fim de jogo. Essa é a primeira parte. Escreva a expressão da constante do produto de solubilidade. É isso aqui que ele queria, o KPS. Beleza? E agora ele quer que você calcule a concentração de íons de bário numa solução aquosa saturada de sulfato de bário. Gente, pensa comigo. Se eu estou com uma solução saturada de sulfato de bário, vamos supor que a quantidade de bário 2+ dissolvida seja X mols por litro. Pela proporção estequiométrica, se eu tenho X de bário 2+, eu também vou ter X de sulfato. E aí, queridos, como é que fica o nosso KPS? Ele é a concentração de bário 2+ no equilíbrio, que é X, vezes a concentração de sulfato no equilíbrio, que é X. E isso vai ser X². Mas o valor do KPS foi dado, olha lá, 10 a menos 10. Então, isso é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 10. Se x² é 10 a menos 10, então x é a raiz disso. O x vai ser a concentração de bário 2+ no equilíbrio, na solução saturada, que é o que ele quer, né? Ó, a concentração de íons de bário numa solução saturada de sulfato de bário.
é a concentração de bário 2+, que vai ser 1 vezes 10 a menos 5 mols por litro. Acabou. Certo? Então, os itens eram esses nessa questão. Primeiro, concentração em gramas por litro. Segundo, concentração em mols por litro. Terceiro, a expressão do KPS para o equilíbrio do sulfato de bário. E último, a concentração de bário 2+, na solução em equilíbrio. Fechou. Próxima, questão 9, eletroquímica, hein? Questãozinha de eletro. Vamos lá. Considere a célula eletroquímica ilustrada a seguir. Aí você tem cobre e prata. Cobre e prata. E você viu ali que está indicando 0,46 volts. Isso é a DDP da sua pilha. A diferença de potencial da sua pilha de cobre e prata. Os potenciais de redução das semi-reações que podem ocorrer nessa célula, nas condições padrão, são fornecidos na tabela. E aí você tem o potencial padrão do hidrogênio, potencial do cobre e da prata. E aí, gente, nessa pilha, quem vai reduzir? Lembra que se é uma pilha, né, você tem ali uma célula eletroquímica. Se você tem uma pilha, para ela funcionar espontaneamente, quem vai reduzir é quem tem o maior potencial de redução. No caso aqui, entre cobre 2+ e prata mais, quem vai reduzir? A prata. A prata mais vai ser quem reduz. Se a prata reduz, a minha pilha está organizada já. Eu sei que a prata, lembra do CRAL? Não sei se vocês aprenderam assim. CRAL. No cátodo acontece redução, no ânodo oxidação. E numa pilha, o cátodo é o polo positivo e o ânodo é o polo negativo. Então, se eu acabei de concluir que a prata é quem vai reduzir, ela é o cátodo, polo positivo. Então, este aqui é o polo positivo da nossa pilha, cátodo. Este aqui é o polo negativo da nossa pilha, que vai ser o ânodo. E lembra que no cátodo é onde acontece redução, e aí se essa pilha for funcionando com o passar do tempo, eu vou observar um aumento na massa do eletrodo de prata. Porque eu vou tendo deposição metálica. No outro eletrodo, a gente vai ver a corrosão do eletrodo de cobre. Ele vai diminuindo de massa. Beleza? Qual é o sentido do fluxo de elétrons? Gente, os elétrons sempre fluem de quem oxida para quem reduz. Oxidar não é perder elétrons? Com certeza. Então, quem oxida está sempre no ânodo. O sentido do fluxo de elétrons sempre vai ser esse que eu estou indicando aqui. Do ânodo para o cátodo. Certinho? Beleza. Agora que a gente já fez esse brainstorming todo aqui, vamos começar a resolver a questão. Letra A. Escreva a semi-reação que acontece no polo negativo. Lembra, polo negativo é o ânodo. Se é o ânodo, ele está perguntando da oxidação. Essa é a primeira parte da letra A. Então, você vai escrever, olha, no polo negativo, vai acontecer a oxidação do cobre. Então, basta você pegar a reação, a semi-reação que está ali e inverter. Porque o que ele deu é a redução e você acabou de perceber que o cobre oxida. Então, vai ser o seguinte, cobre sólido virando cobre 2+, aquoso, mais 2 elétrons. Acabou. Essa é a primeira parte. Escreva a semi-reação que ocorre no polo negativo. Lindo. Segunda parte, determine o sentido do fluxo de elétrons pelo condutor externo. Pô, a gente já fez isso. Os elétrons fluem de quem oxida para quem reduz. Então você vai dizer, os elétrons fluem do eletrodo de cobre para o eletrodo de prata. Certo? Olha lá. Isso determine o sentido do fluxo de elétrons. Os elétrons fluem do eletrodo de cobre para o eletrodo de prata. Tá definido, não tá? Bem definidinho. Beleza? Então eu disse que ele
fluiu, né, os elétrons fluem aí da esquerda para a direita nesse desenho, do ânodo para o cátodo, do eletrodo de cobre para o eletrodo de prata. Resolvida a letra A. Viu? Tranquila. Letra B. Agora é a viagenzinha dele. Letra B. Suponha que, por alguma razão, a comunidade científica resolvesse estabelecer um novo padrão para a tabela de potenciais padrão do eletrodo de redução. Escolhendo-se como referência a semi-reação da prata, prata mais elétron virando prata, e atribuindo-se a ela o valor zero, nessa nova tabela, qual seria o potencial padrão associado à reação do cobre? Vamos inventar moda aqui. Ó, vamos aqui colocar aqui, ó, o novo padrão. O padrão antigo é que a prata era 0,8. Se no novo padrão vai ser zero, então é porque você, do padrão antigo para o novo, você diminuiu 0,8 unidades. Né? Você estabeleceu um novo padrão, uma nova referência, que está 0,8 unidades abaixo. E esse vai ser o padrão normal. Então, para o hidrogênio agora, o potencial não era zero? Se era zero, vai passar a ser menos 0,8. Do cobre, se era 0,34, vai passar a ser 0,34 menos 0,8. Isso dá menos 0,46 volts. Fez sentido? Então, você está num novo padrão. A prata é o zero agora. Se a prata é o zero, tudo que está abaixo da prata vai ficar negativo, tudo que estivesse acima da prata seria positivo. A prata é a nova referência. Mas, já que ela é a nova referência, o que você está fazendo é uma unidade de conversão. Né? Você está fazendo uma conversão aí. Então, você só precisa escrever isso, explicar isso que já está ali. Certo? Então, nessa nova tabela, qual seria o potencial padrão associado à semi-reação de cobre 2+? Você diria, olha, o novo potencial de cobre 2+, virando cobre, ele seria o potencial cobre 2+ barra cobre antigo menos 0,80 volts. Portanto, o novo potencial cobre 2+ barra cobre vai ser de menos 0,46 volts. Essa é a primeira parte. Beleza? Segunda parte, a tensão elétrica, ou seja, a DDP da célula eletroquímica, seria modificada? Não. Você só estabeleceu uma nova referência, mas a diferença de potencial ali continua sendo exatamente a mesma. A diferença entre os potenciais do cobre e da prata continua efetivamente a mesma. Justifique sua resposta por meio de cálculo. Então, você responderia, a tensão seria modificada? Não. A tensão, vou usar os mesmos termos que ele está usando no enunciado. A tensão elétrica, olha que beleza, não seria modificada. E aí você pode dizer assim, ó, a DDP dessa célula eletroquímica, ela seria o potencial de redução da prata menos o potencial de redução do cobre. Você não concorda? Né? Potencial de redução, deu uma travadinha. De vez em quando ele faz isso. O potencial de redução de quem reduz menos o potencial de redução de quem está oxidando. Não é isso? Só que aí, usando essas novas referências, qual é o potencial de redução da prata? Zero, como o enunciado disse. Né? A prata atribuiu-se a ela o valor zero. Então seria 0,00 volts menos o potencial de redução do cobre, que a gente viu que seria menos 0,46 volts. Ou seja, a DDP continua sendo de mais 0,46 volts. Pronto. Você justificou por meio de cálculo o que a gente já tinha percebido. A DDP, né, a diferença de potencial,
não se altera em nada aqui. Que beleza, hein, queridos? Tranquilo, né? Maravilha. Vamos para a ultiminha? Última questão dessa prova, que diz o seguinte: a cúrcuma, açafrão da terra, é um condimento de cor amarela que possui propriedades antioxidante, antifúngica e outras. Tá ali o desenhinho, né? A ilustração do açafrão. Essas propriedades da cúrcuma, inclusive sua cor, estão relacionadas ao seu principal componente, a curcumina, que existe na forma de 3 estruturas isômeras em equilíbrio, com predomínio da estrutura 1A. Então, 3 estruturas representam a curcumina. Beleza? A curcumina também funciona como um indicador ácido-base, apresentando cor amarela, predominante em meio ácido e em meio neutro. Amarela quando for ácido e neutro, e cor vermelha quando o meio for básico. Bacana. Letra A. Identifique, verbo de comando, as 2 funções orgânicas oxigenadas ligadas a anéis benzênicos presentes nas 3 estruturas. Então, ó, ele quer funções oxigenadas apenas, ligadas a anéis benzênicos, presentes nas 3 estruturas. E aí, vamos lá. Anel benzênico tem aqui, aqui ligado, aqui e aqui, 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 aqui e aqui, 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 aqui e aqui. E aí, vamos identificando, né? Cara, o que você vê aqui? Grupo OH ligado a anel aromático, isso corresponde a fenol. Cuidado para não cair em pegadinha e dizer que é álcool, né? Você tem fenol. Você tem fenol aqui também, vou chamar só de F a partir de agora, tá? Você tem fenol aqui, você tem fenol aqui, você tem fenol aqui, você tem fenol aqui. Beleza. Você tem também aqui éter. Né? Quando você tem o oxigênio como um heteroátomo ali, você tem um éter. E aí esse éter também aparece aqui, ó, vou chamar de E. Éter. Você tem éter aqui, você tem éter aqui, éter aqui, éter aqui. E ainda você tem uma outra função que a gente não marcou ali, que é aqui. Você tem uma cetona. Né? Você tem ali O dupla ligada a um carbono que é um carbono secundário. Então você tem aí uma cetona, só que ele quer apenas as funções presentes nas 3 estruturas. Quem são as que estão presentes nas 3 estruturas? Fenol e éter. Sua resposta é essa: fenol e éter. Estão percebendo que não tem muita enrolação aí. Fenol e éter. Beleza? Só isso que ele queria no item A. Então, uma gaivotinha para fenol, uma gaivotinha para éter. Se você acertou, tá suave. Letra B. A letra B já vai para aquela parte ácido-base da história. Então, vamos lá. Considere soluções aquosas dessas 4 substâncias: CaO, NaCl, NH4Cl e Na2CO3. A curcumina deverá apresentar cor amarela em 2 destas soluções. Identifique essas soluções. Pronto. Queridos, eu vou fazer aqui um esqueminha, você não precisava justificar. Você está vendo que a questão não pedia justificativa, é só para a gente discutir aqui. Gente, o CaO é um óxido básico. Quando você coloca CaO na água, ele vai formar o CaOH2, que é uma base forte. Então o CaO, ele geraria meio básico. Não é o nosso caso aqui, não vai resolver. Ele quer que fique amarelo. Amarelo é ácido ou neutro. Meio básico está fora. Beleza? Quando você pega o NaCl, cloreto de sódio, ele é um sal proveniente de um ácido forte, que é o HCl, e ele é proveniente de uma base forte, que é o NaOH. Quando isso acontece, quando eu tenho um sal proveniente de um ácido forte e uma base forte, eu tenho meio neutro.
Se é meio neutro, então uma solução de NaCl vai deixar a curcumina amarela. Então, uma das soluções é a solução de NaCl. E a segunda solução? Só tem mais uma. Quando você pensa no NH4Cl, você vê que ele vem de um ácido forte, que é o HCl, o ácido clorídrico, mas vem do NH4OH, que é uma base fraca, o hidróxido de amônio, e prevalece o caráter de quem é forte. Então, ácido forte com base fraca, meio ácido. Então, essa solução aqui também seria uma solução que deixaria a curcumina amarela. A solução de NH4Cl, que é a solução de cloreto de amônio, beleza? Já está aparecendo ali. E por último, a solução de Na2CO3, queridos. Na mesma lógica, Na2CO3. Vem de que ácido? Do H2CO3, que é o ácido carbônico. Tá mais lento ali. É o ácido carbônico, que é um ácido fraco. E vem do NaOH, que é uma base o quê? Forte. Se vem de ácido fraco e base forte, prevalece o caráter de quem é forte. Então, aqui vai ser meio básico. Então, Na2CO3 básico, NaCl neutro, NH4Cl ácido. Como ele só quer as duas soluções que deixam a curcumina amarela, tua resposta está ali. Beleza? Então, essa parte que eu fiz no cantinho aqui não precisava estar na sua resolução. Era o teu rascunho. Você relembrar desse lance de identificar, né, os compostos inorgânicos e o seu caráter ácido, básico ou neutro. Beleza? Pessoal, essas foram as 5 questões da Unifesp. Espero que vocês tenham gostado da resolução, que ela tenha ajudado, tá? E se ajudou, fortalece o projeto aí, deixa o seu like, deixa um comentário de incentivo e eu espero cada vez mais postar mais vídeos para vocês que ajudem aí nos estudos, tá bom? Um forte abraço, se cuidem, beijos e abraços. Valeu, falou!